Oi, amiguinho! Tudo bem com você? Como está sendo as suas férias? Hoje é terça-feira, então já estamos quase no meio da nossa semana. Aproveite bastante para brincar, se divertir e nesses momentos não esqueça de ter Jesus com você em cada parte do seu dia, para que você tenha férias abençoadas. E hoje, terça-feira, o título da nossa lição diz assim: O último sermão de Paulo. Mas antes eu quero te lembrar o verso que nós estamos aprendendo essa semana. O verso diz: Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Muito bem! Não esqueça de aprender o nosso verso da semana, tá bom? E o último sermão de Paulo. Se você soubesse que era a última vez que você poderia pregar, o que você falaria? Paulo sabia que o tempo dele estava terminando e que ele precisava de aproveitar todas as oportunidades para falar sobre Jesus. Quantos sermões você acha que Paulo pregou? Será que Paulo pregou 5? 50? 500? Paulo pregou centenas de sermões. Talvez ele pregou mais de 1000 sermões. E nessa oportunidade que ele teve, ele não se esqueceu do objetivo dele, que era falar sobre Jesus. Você lembra onde que Paulo pregava? Ele pregava nas casas, nas esquinas, na beira do rio, nas escolas, nas sinagogas, aonde ele tivesse oportunidade, amiguinho, ele falava sobre Jesus. Ele não perdia oportunidades. E quando ele tinha chance, ele já aproveitava a oportunidade para começar a falar do mestre dele. E o que aconteceu ali? Paulo foi convocado para estar diante de Nero, lembra? Para ser julgado. E ele ia ter a oportunidade de falar. E ali tinham pessoas poderosas também que estavam acompanhando. Então Paulo se planejou sobre o que ele ia falar. E ele pensou assim: diante de tantas pessoas, pobres, ricas, famosas, todos, ele pensou, eu vou contar a eles sobre o meu amigo Jesus e como eles podem ir para o céu. Então era a chance dele contar sobre Jesus e como elas poderiam ser salvas e ir para o céu. Esta pode ser a única oportunidade que eles terão de ouvir sobre o Evangelho. Foi o que Paulo pensou naquele momento. No dia em que pregava seu último sermão, o apóstolo olhou para o povo diante dele e ali tinha judeus, gregos e romanos. Tinham pessoas de vários locais. E esquecendo-se de que ele estava em um tribunal, o idoso missionário só enxergava pessoas que precisavam de Jesus. Então, quando nós temos o foco em Jesus, você não vai se importar se uma pessoa é rica, se uma pessoa é pobre, se essa pessoa é boa, se ela é má. Mas você vai se importar que você, como conhece a Deus, tem a oportunidade de falar para ela sobre Jesus. E foi exatamente isso que Paulo pensou. O idoso missionário só enxergava pessoas pecadoras que precisavam de Jesus. E além disso, Paulo, naquele momento, ele imaginou o céu aberto, Jesus com os braços estendidos. E ali estava Jesus, que fez tudo por ele, e inclusive morreu por ele. E ele imaginou assim, ele viu o Salvador em pé, com os braços estendidos, a marca dos pregos nas mãos, suplicando ao Pai. Então era como se Jesus estivesse ali orando, pedindo ao Pai: meu sangue foi derramado para salvar todos que estão naquela sala. Então pensa, amiguinho, Jesus estava intercedendo para que o coração das pessoas fossem atingidos através da mensagem que Paulo poderia trazer e que elas pudessem ter a oportunidade de receber o sacrifício que Jesus fez por ela, que foi se entregar. Então Paulo começou a falar. E naquele momento Paulo contou como Jesus foi um bebezinho, nasceu em Belém,
cresceu e que desde bem pequenininho, que antes disso ele tinha deixado o seu trono real, a adoração dos anjos, para nascer em Belém como um bebezinho. Desde pequeno, Jesus foi obediente em tudo, ele disse. Quando se tornou adulto, curou os doentes, ensinou a viver uma vida feliz e boa. Mas um dia, os seus inimigos o prenderam, o bateram nele e o penduraram numa cruz. Então Jesus morreu pelos pecados de todo homem, mulher e criança. Mas ele ressuscitou e está agora no céu, preparando um lindo lugar para nós. Então, no momento que Paulo pôde falar, esse foi o discurso dele. Ele contou sobre Jesus ter deixado o céu, deixado os anjos, deixado a adoração e ter vindo até esse mundo para nascer como um bebezinho ali em Belém, para poder nos dar a oportunidade de sermos salvos e de um dia morarmos com Ele. Então esse foi o discurso de Paulo, que ele está preparando um lar para nós. Lindo, né, amiguinho? Que oportunidade bem aproveitada que Paulo teve. E agora, nós vamos continuar a nossa lição. A história não termina por aí. Então, você não deixa de voltar amanhã, quarta-feira, e continuar o estudo da lição comigo, tá bom? Mas antes de encerrar, nós temos as nossas questões de hoje. A primeira questão diz assim: marque a resposta certa. Quando viu Nero e a multidão de pessoas em seu julgamento, o que Paulo fez? Ele ficou com medo, amiguinho? Pregou o seu último sermão para que eles tivessem uma chance de se converter. Foi isso que Paulo fez, então marca um X nessa resposta. Na questão 2 diz assim: qual foi o assunto do sermão do apóstolo Paulo? Qual foi o assunto, amiguinho? Sobre o que Paulo falou? Sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre o nosso Salvador. E, amiguinho, assim como Paulo, você gosta de falar de Jesus para os outros? Você aproveita as suas oportunidades? Se você não faz, peça a Jesus que você tenha bastante coragem para falar a todos sobre Ele. Assim como Paulo, que estava em um julgamento, sozinho, com pouquíssimas pessoas que ele conhecia. Mas ele não perdeu aquela oportunidade de falar sobre a vida de Jesus e que aquelas pessoas, romanos, gregos, que eles tinham a oportunidade de ser salvos por Jesus. Então, amiguinho, beijo, não perca a sua oportunidade, tá bom? Tchauzinho e amanhã nós nos encontraremos para continuar estudando a nossa lição e nós vamos descobrir o que aconteceu quando Nero ouviu falar sobre Jesus. Tchauzinho e até amanhã, quarta-feira, tá bom?